Olá, Trekkers! Eu sou a Roberta Maná e esse é a Sessão 31 TV. Pra quem ouve o Sessão 31 podcast, já deve ter ouvido falando que tô fazendo uma longa maratona de Enterprise. E cheguei à segunda temporada, finalmente, e tá melhorando. Na segunda temporada eu assisti um episódio chamado The Communicator, que é super divertidinho o episódio, e olha que engraçado, me deu uma vontade de assistir a um episódio magnífico de Voyager. Esse episódio magnífico é da sexta temporada, se eu não me engano é episódio 22 da sexta temporada de Voyager, se chama Muse. Então hoje eu não vou falar sobre Enterprise, vou falar sobre Voyager. Se vocês não assistiram esse episódio, e estão fazendo maratona, enfim, pode assistir, porque ele não dá nenhum spoiler de um plot principal, ele não exige saber o que está acontecendo, não tem nenhum problema. Se vocês também não lembram muito bem como é que é esse episódio, volta lá, assiste, e daí a gente segue a conversa. Esse é um daqueles vários episódios de acidentes de shuttlecraft em que coisas muito estranhas acontecem. A B'Elanna Torres fica presa num planeta bem anterior a quaisquer tipos de tecnologias, enfim. E ela vira a mais inusitada musa de inspiração de um dramaturgo do planeta. Tem várias coisas que eu adoro nesse episódio. Uma delas é a cena inicial, que começa com um teatro grego, com esse tipo de contação de história que confia num coro, que são várias pessoas cantando a história, narrando a história de uma forma cantada, né? Então são várias pessoas que têm que estar sincronizadas e contando a história ao mesmo tempo, quer dizer que é uma coisa difícil, né? A gente pode imaginar que é difícil, porque se tem uma pessoa um pouquinho sincronizada, a plateia já não consegue nem entender o que eles estão falando. E eles naturalmente confiam no referencial deles para contar alguma coisa que eles não conhecem, que é a viagem espacial. Então, eles fazem movimentos de mar para falar sobre uma viagem no espaço, que é super interessante, porque é lógico, eles não sabem como é viajar no espaço. Então, olha que bacana isso. Eles estão utilizando o que eles têm de referência. É muito, muito curioso, assim, essas sutilezas do episódio. Eles vivem em feudos, né? Então, no início do episódio, a gente já se dá conta que eles vivem em lugares como se fossem os feudos. E o senhor feudal deles se apaixona e quer outra história da B'Elanna Torres e das aventuras de Voyager para a próxima semana. Mas, soberano, a inspiração não tem hora pra aparecer. Quero saber. Eu quero uma pra próxima semana. Então o dramaturgo já tem uma hora marcada pra ter inspiração e pra apresentar a próxima peça. E no meio da correria pra conseguir fazer outra peça, sempre a ameaça de uma nova guerra. E o dramaturgo quer utilizar a narração dele, quer utilizar a arte dele como uma forma de reflexão. Ele quer que o soberano utilize esse momento para refletir sobre a necessidade ou não de entrar novamente em guerra e da violência, da utilização da violência como uma forma de resolução de conflitos ou não. Por que eu escolhi especificamente o Muse para falar agora? A gente está vivendo um momento que eu acho ímpar, porque no momento em que a gente deixa de considerar a arte como uma parte essencial das nossas vidas, a gente começa a se desensibilizar. Por que eu digo isso? Porque, em geral, quando a gente tem esse momento para sentir a arte, é o momento que a gente tem realmente de sensibilidade, de tentar entender como vive, ou de entender como vive o outro. Enfim, a arte, ela sensibiliza a gente. Ela sensibiliza para tentar se colocar no papel do outro. Por exemplo, a gente assiste um Pale Moonlight, e na Pale Moonlight... Vou apelar, tô apelando, é isso mesmo. Mas quando a gente assiste um Pale Moonlight, é impossível terminar o episódio sem tentar imaginar o que eu teria feito no lugar do Sisko. Será que eu teria tomado as mesmas escolhas? Será que eu teria tomado as mesmas medidas que ele tomou? O que ele fez foi certo? Mas e no lugar dele? Eu teria visto aquele monte de casualidades, aquelas listas semana após semana, e eu teria
conseguido chamar o Garak. Enfim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem menos propensão a não entender as dificuldades e pelas quais os outros passam. Então, quando a gente começa a tirar a arte da nossa vida, ou a imaginar que a arte é menos importante, a imaginar que esses momentos de reflexão são menos importantes, quando a gente começa a se desensibilizar, fica mais fácil a gente assumir que a culpa por tudo é do outro, que o imigrante é o problema, que se a gente for nacionalista, tudo vai se resolver. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente lembrar do final do episódio, né, em que a B'Elanna entra no palco e faz aquele, aliás, na verdade o dramaturgo, né, que também é ator, ele faz aquele apelo pela paz, que o que seria Janeway na peça dele, larga a lança e diz, olha, se a gente continuar brigando, a gente vai perpetuar a violência, e perpetuar a violência não é a solução para nada. É isso que a gente quer passar o resto da vida guerreando? Isso tem algum sentido? Faz algum sentido pra gente ou não? Acho que não. Então eu abdico da minha prerrogativa de te matar. E tu vais fazer o mesmo? Não nessas palavras, mas enfim. De alguma outra forma, ele fala isso. E, de fato, faz com que o soberano pare e reflita um pouquinho. A arte, ela tem essa capacidade de nos colocar em outro lugar. Quando a gente está aberto, a gente consegue ouvir uma música, ver uma peça de teatro, ler um livro e se colocar em outro lugar. Imaginar que a gente poderia ser aquele protagonista, aquela protagonista, que a gente poderia estar naquele lugar, no lugar de uma pessoa que precisa fugir de algum lugar, que está numa situação de abuso, enfim. E aí, nesse momento, fica mais difícil a gente acreditar que essas pessoas, elas são culpadas por quererem uma vida melhor para elas e para a família delas, por exemplo. E até que elas são tão diferentes da gente, né? Porque enquanto a gente imagina um mundo com fronteiras bem definidas e esquece que as fronteiras bem definidas são simplesmente uma criação humana, aí é fácil a gente lembrar de nacionalismos, de discursos nacionalistas, brasileiro, sou gaúcha e não sei o que. Mas quando a gente se dá conta que somos todos humanos e que as fronteiras são uma criação humana, independente da distância que a gente tá e que a gente nasceu, somos todos nós temos os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas aspirações na vida. Aí fica mais difícil a gente esperar que o cara morra mesmo no mar e que se dane. Então acho que esse vídeo foi mais para convidá-los a reassistirem esse episódio e pra gente pensar um pouquinho no papel da arte nas nossas vidas e talvez para dar um pouquinho mais de espaço para um livro bom, para uma música, para uma peça de teatro, sei lá, para o que vocês gostarem. Convido-os. É isso. E não esqueçam de nos acompanhar no site, redes sociais, se inscrever no canal e principalmente dar sugestões, entrar em contato conosco, dizer o que vocês acham do que a gente fala nos podcasts, nos vídeos. Essa é a parte mais legal de gravar essas coisas, um monte de besteira que a gente fala aqui, ter a opinião de vocês, conversar, essa conversa que segue depois na página, no Facebook. A parte mais legal, é o feedback de vocês. Live long and prosper!